Shabbat Shalom a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube, através do Face, através dos sites do Ensinando de Sião. Eu sou o professor Mateus Andona e é com muita alegria e prazer que eu estou aqui com você que veio a esta casa, a essa sinagoga, hoje pela manhã, para estudar a continuação do livro de Bemidbar, de Números. Nós entramos hoje na paraxá chamada Bealotecha, ou Bealotecha, dê uma olhada aqui na tela, que corresponde a Bemidbar, Números, no capítulo 8, a partir do verso 1, e vai até o capítulo 12, verso 16, ela tem Haftará de Zacarias 2 e Brit Hadashah, porção do Novo Testamento de Lucas, capítulo 15 a 16, 31. Tem várias coisas que acontecem aqui nessa porção do Bealotecha. A primeira que nós vemos aqui é sobre a menorá, né? A menorá, ela é um símbolo criado por Deus, é o castiçal de 7 hastes, 7 pontas, é um símbolo criado por Deus. Ele existia no interior do tabernáculo, depois dentro do templo, e ele possuía um símbolo muito interessante, que nós vamos ver daqui a pouco. Depois nós temos algo falando aí sobre a consagração dos levitas para o eterno, no lugar dos primogênitos. Deus escolhe os levitas. Você sabe por que Deus os escolheu? Para trabalho santo, para Avodat Kedushá? Porque eles não se contaminaram no evento do bezerro de ouro. Eles não se contaminaram no evento do bezerro de ouro e foram escolhidos então pelo Eterno para servi-lo, viu? No lugar dos primogênitos de Israel. Então os levitas, pela sua obediência e zelo pelo Eterno, foram escolhidos. Depois nós temos aqui instruções sobre o Pessa, sobre a Páscoa, que a gente vai falar aqui um pouquinho também, sobre o Anan Kavod, da nuvem de glória do Eterno, que guiava os filhos de Israel, lá durante a travessia, sobre as trombetas que Moisés recebeu instrução para fazer. Nós temos também uma passagem aqui que vamos tratar sobre o cunhado de Moisés, mais textos sobre murmuração e culminando aqui na murmuração de Miriam e Arão, eles reclamam, na verdade, eles começam a incitar entre o povo uma crítica a Moisés. Sabe qual foi a crítica? Que Moisés tomou para si uma mulher, o quê? Quem era a mulher de Moshe? Você lê lá que ela era o quê? Muita gente fala, egípcio, não, cuxita. Cuxim, em hebraico, originalmente o termo vem de Cuxi, que são pessoas da Etiópia. Hoje, se você fala Cuxim, você está designando negros. Negro em hebraico, pessoa que é de cor negra, nós dizemos Cuxim, Cuxi. Então, a reclamação dele estava sendo o quê? Moisés tomou para si esposa negra. Esposa que não era de Israel. Esposa estranha. Estrangeira, diferente. E Moisés não faz nada. Coitado, não estava nem sabendo. Sabe quem que interfere na questão? O próprio Deus. O próprio Deus. Em outras palavras, é como se o Eterno dissesse para os dois, para Arão e Miriam, que eram irmãos, hein? Viu? Irmãos. O Eterno diz aos dois, vocês perderam o senso, vocês perderam o juízo. Vocês sabem quem é Moisés? Para vocês estarem falando mal dele assim? Eu me revelo aí no mundo através de sonhos, de profecias, de visões, mas com ele não, com ele eu converso face a face. Vocês perderam a noção das coisas? E Miriam é acometida com lepra. E é o próprio Moisés, não é nem iniciativa dele, o Eterno manda convocar os 3, e o Eterno dá a palavra de juízo, e é o próprio Moisés que vai clamar pela vida da irmã. Senhor, cura ela. Cura, Senhor. Restaura a saúde dela. Então fica um exemplo aí para todos nós. Primeiro, no início da paraxá, você tem
a escolha dos levitas. Agora você tem a defesa do Eterno sobre o seu ungido. Pessoal, olha você que está me assistindo. Não intente acusação contra ungidos do Eterno. Lembrando a você que ungidos não são perfeitos. Em outra ocasião, Moisés defende Arão. Deus defende Arão na rebeldia de Coré. É Deus que se levanta para defender Arão e os seus filhos. O mesmo Arão que falou mal de Moisés várias vezes. Os ungidos do Eterno não são perfeitos, mas nem porque não são perfeitos, deixam de ser ungidos, deixam de ter uma escolha feita. Não se levante contra ungidos do Eterno, porque a mão do Eterno pesa. O Eterno tem zelo, cuida dos seus. Mais ainda daqueles que colocam o quê? A sua justiça, a sua vingança nas mãos do próprio Deus. Esses aí é o que Deus mais atua. Quantas vezes eu já vi isso acontecer ao longo da minha vida, com homens com os quais eu ando, comigo mesmo. Nós devemos honrar aqueles a quem Deus tem honrado. Nós devemos respeitar aqueles a quem Deus escolheu. Nós devemos reconhecer a autoridade que foi colocada sobre homens que receberam de Deus uma unção para liderar, para presidir. A maior característica dos homens, dos líderes de Deus, é que eles não se consideram líderes. Esse para mim é o pré-requisito número 1. Deus só escolhe aqueles que não se veem líderes. Deus começa a usar aqueles que admitem: Senhor, eu não tenho capacidade para isso, eu não sou líder, eu não nasci para isso, não tenho experiência com isso, não tenho capacidade, escolha outro. Essa é a característica que Deus procura nos líderes. Reconhecer a dependência do Eterno. Olha, vamos começar aqui então a avaliar algumas partes da Paraxá. E eu quero partir de uma premissa com você, para contextualizar o porquê desse nosso estudo semanal. Eu sempre faço isso quando eu ministro aqui, e eu quero deixar claro para você que me assiste. A Torá deve ser restaurada nos ambientes, nos círculos de estudos teológicos, tanto de judeus como de cristãos. Esse é o meu ponto de partida. Nós temos que restaurar a importância da Torá. No lado judaico, eu sou grato a Talmud, eu sou grato aos sábios do nosso povo, eu sou grato e faço uso dos Midrashim, do compêndio maravilhoso e rico que o nosso povo produziu aí ao longo de milênios. Mas nada disso substitui a Torá do Eterno. E foram os próprios rabinos que atestaram que o significado literal, o sentido literal da Bíblia jamais deve ser desconsiderado, sempre deve ser levado a sério e exaltado acima dos outros. O pshat, o nível superficial, muitas vezes ele é o mais importante, ele nunca é perdido. Então, se de um lado a gente tem que diminuir um pouco a importância da tradição e voltar ao estudo da Torá nos meios judaicos, nos meios cristãos, idem. Temos que dar menos importância a tradições e mais importância à palavra do Eterno. Tem crentes, tem cristãos, tem católicos que se cegam. Se tornam cegos por amor à tradição ou a uma doutrina que lhes foi incumbida, lhes foi passada. Isso tampa os nossos olhos, isso nos impede de ver a beleza da Torá, da lei de Deus. Um dos textos que eu sempre uso aqui como introdução dos meus estudos da Torá, é esse aqui que eu vou mostrar para você, olha. Instrução do Rabino Shaul ao jovem Timóteo. Timóteo, você permanece naquilo que você aprendeu e que você foi inteirado. Bom judeu, o menino estudava a Torá desde novo, olha só. Sabendo de quem você aprendeu, ou seja, foi discipulado. Ele não estudou sozinho. Timóteo, homens de Deus não são autodidatas em relação à fé. Em relação à fé não, sabe por quê? São discipulados.
O autodidata no reino não está com nada. Porque é necessário no reino o elemento discipulado, acompanhamento. Não é só conhecimento. Então Paulo atesta a Timóteo: Timóteo, você sabe de quem você aprendeu desde a sua infância. Você sabe as sagradas letras. O que é as sagradas letras? O que é isso? A Torá, os profetas, os escritos. O que você tem na mão aí de nome Antigo Testamento. É isso que Paulo está se referindo aqui. E estas sagradas letras, o Antigo Testamento, pelo que os cristãos dão esse nome, podem te tornar sábio para te salvar pela fé em Yeshua. Olha isso, não fui eu que escrevi. A Torá, aprendida e praticada da forma certa, pode salvar uma pessoa. Como? Se o estudo da Torá guiar a pessoa à porta de salvação de Deus, que é quem? O Mashiach. Então o verdadeiro estudo da Torá guia a pessoa rumo ao Messias. É isso que Paulo está dizendo. Então, consequentemente, por tabela, a Torá salva, se, somente se, ela guiar o indivíduo a Cristo, a Yeshua. Aí ela salva, porque ela guia o indivíduo a Yeshua. É o que Paulo está dizendo, leia o texto. Não sou eu que escrevi isso, não fui eu. Olha, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Yeshua. Quem salva é Yeshua, mas quem leva até Yeshua é quem? A Torá, a palavra de Deus, a lei de Deus. Por quê, Timóteo? Toda a escritura, a Torá, toda a escritura, está falando aqui do Antigo Testamento, é inspirada pelo Eterno, e ela é útil para você ensinar, para você repreender, para você corrigir, para você educar um sujeito na retidão de Deus, para que o homem, o seu discípulo, o seu rebanho, sua igreja, sua sinagoga, seja composta de homens e mulheres perfeitos e perfeitamente habilitados para todo tipo de serviço. Quer saber a importância da Torá nos dias de hoje? Está aqui, nas palavras do Rabino Shaul. Não só nos conduzem à salvação através do Messias, não só nos mostram o Messias de Deus, nos explica a Torá quem é o Messias de Deus, mas ela também o quê? Te qualifica como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como avô, como chefe, como funcionário, como representante político de uma nação, de uma cidade, de um estado, e também, claro, como um líder religioso. A Torá é a base. Vamos passar então agora, já que você entendeu essa premissa, nós vamos ver agora alguns textos que eu achei interessantíssimos mostrar para você. Olha o primeiro deles, que fala sobre a construção da menorá, desse castiçal. Olha aqui. Disse o Eterno a Moshe, lá em Números 8:1, fala a Arão e diz-lhe, quando ele colocar as lâmpadas, e o texto em hebraico é Behalotecha Anerot, quando ele elevar as chamas, seja de tal maneira, que as 7 venham iluminar de frente da menorá. Esse texto em hebraico ele é um pouco confuso, mas se você analisa no original, ele diz El mul pnei menorá, que meio que literalmente significa o quê? As hastes vão iluminar não o ambiente. Isso aqui é o segredo da menorá. Tem gente que acha que a menorá, o castiçal, era colocado lá dentro do santo lugar para iluminar, e não era. Sabe por quê? Por causa desse texto. Esse texto, os rabinos entendendo e explicando o hebraico, eles interpretaram de uma forma muito interessante, que eu acho que está certa. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. E Arão fez desse jeito, colocou as lâmpadas para que iluminassem de frente do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Qual foi a interpretação dos rabinos dessa frase? El mul pnei menorá, que ilumine a face, a frente da menorá. Como que é isso? De acordo com a Midrash Tanhuma, sobre essa porção Behalotecha, cada haste deveria ter um anteparo do lado externo, conduzindo a luz para a haste do meio, pessoal. Então o objetivo da menorá era iluminar o quê? A haste do meio. O objetivo era iluminar essa haste aqui do meio. Por quê? Não era iluminar o local.
Era para iluminar a haste do meio. E isso tem um simbolismo tremendo nos nossos dias. Deus está falando na paraxá sobre liderança. Deus está falando na paraxá sobre escolha levítica. Deus está falando na paraxá sobre a autoridade dos que Ele escolhe. Para que isso tudo? Para que Deus qualifica, chama, capacita, unge? Para que essas pessoas possam o quê? Fazer o seu próprio nome célebre? Para que essas pessoas pudessem se tornar ditadoras? Impondo a sua vontade? Acumulando para si riquezas? A menorá nos ensina. Sabe quem é essa haste central, de acordo com os rabinos? Eles fazem uma alusão lá a Isaías, capítulo 11. Do tronco de Jessé. Do tronco de Jessé sairá um renovo. Um rebento. Das suas raízes, um renovo. Repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor. Esta haste central é Ruach Adonai, é o Espírito do Eterno. E sobre quem esse Espírito do Eterno estaria? Você lembra? Quem é a raiz de Jessé? Shoresh, Ishai. Quem é segundo os profetas? Quem é segundo Isaías? O rebento. Yeshua, o Mashiach. Mesmo que você seja judeu e não creia que Yeshua seja o Messias, você tem que admitir que essa profecia é uma profecia sobre o Messias. E o Messias de Deus recebe sobre si o Espírito Eterno. E pela profecia de Isaías no capítulo 11, esse Espírito do Eterno, representando a haste central da menorá, dele saem o quê? Saem virtudes de Deus. Quais são as virtudes? Isaías 11, 1, 2. Repousará sobre ele o Espírito Eterno. Agora, vai acompanhando comigo, ó, olha ali o desenho. Espírito Eterno. Vamos lá? O primeiro vai sair aqui à direita. Qual é? Espírito de sabedoria. É esse aqui o primeiro da direita. E com o primeiro da esquerda, que é o quê? Entendimento. Depois, conselho e fortaleza. E depois, conhecimento e temor do Senhor. Todas essas características, essas virtudes, vêm de onde? São alimentados de onde? Da haste central do Espírito do Eterno, do Mashiach. Então, lembrando de como a menorá foi verdadeiramente construída, com ateparos dos lados para que as hastes iluminassem o meio, você chega aqui brilhante conclusão. O objetivo da menorá era iluminar a haste central. Por quê? Porque a haste central representa o próprio Eterno. Da mesma forma, nós que somos as hastes do Mashiach, existimos para fazer quem brilhar? Para quem você existe para fazer quem brilhar? Você mesmo? Mas é o que muita gente acha hoje. Deus faz hastes, Deus consagra, constrói hastes, e a haste acha que ela está ali para ser iluminada. Ela é o objetivo da luz. Deus te dá a luz para que você mesmo seja iluminado e resplandeça a sua glória? Não, nosso objetivo, nós existimos como hastes para fazer a luz do Mashiach brilhar. Nosso objetivo é trazer glória ao nome do Eterno, e não ao nosso, pessoal. Outro dia me mostraram uma pregação de um pastor evangélico, e ele dizia o seguinte, ele falou, olha, esses caras meio polêmicos assim, né, os caras que batem no sistema, batem de frente, ele dizia o seguinte, olha, nós transformamos hoje a igreja de Deus, referindo-se ao meio evangélico, numa igreja construída e alimentada e que existe para homens. Nós pregamos o que o povo quer ouvir, nós agimos de forma que vai atrair as pessoas ao culto, nós fazemos cultos que têm mais apelos emocionais do que instrução sobre a lei de Deus, oração e intercessão. E mesmo quando há momentos de oração e intercessão, é uma bagunça, porque não há ordem nesses serviços. Todo mundo ora junto, ninguém sabe que o outro está orando, manda orar e todo mundo ora, ninguém está puxando uma oração, não sabe, como é que o Zé vai saber como falar amém, quando não fala amém, todo mundo ora junto,
E são serviços hoje, as estruturas eclesiásticas existem para o ser humano. O ser humano é o foco. Aí ele até comentou, ele falava, que negócio é esse de culto de jovens, culto de senhoras, culto de homens, culto de empresários? O culto é de Deus, o culto é a Deus, é um culto feito a Deus, onde convidamos os jovens a participar. É um culto feito a Deus, onde nós convidamos as senhoras a participar. É um culto feito a Deus, onde nós convidamos os empresários. Mas o culto é de Deus. E eu dizia comigo, esse homem é profeta. Deve estar sofrendo demais. Porque profeta sofre, meu amigo. Profeta não é aquele que recebe tapinha nas costas, viu? Profeta, ele fala, profeta é aquele que recebe de Deus uma palavra de conserto. E ele falava como pastor evangélico. Ele não saiu e acusou, ele falou estando ele, falou, nós temos que mudar. E eu lembrando desse estudo da menorá, eu me lembrei disso. Pessoal, é a haste central, é o Espírito Eterno, é o Mashiach que tem que ser iluminado. No nosso trabalho, na nossa liturgia, no meu ensino, no meu dia a dia, na minha vida, no meu testemunho pessoal, é o Mashiach do Eterno, é Yeshua que tem que ser glorificado e exaltado, através da minha vida, do meu ensino, da minha prática, da minha teologia, da minha Torá. A verdadeira Torá aproxima o homem de Yeshua. Vamos aprender com a menorá. Existimos, Deus nos dá luz, para que possamos iluminar a haste central, o Mashiach do Eterno. Olha, vamos analisar aqui um outro texto. Olha que interessante. Agora falando sobre o Pêssar, ok? Vamos ver aqui, olha que interessante. Ô pessoal, não é à toa que eu digo. A primeira festa que os pais da chamada igreja romana, a primeira festa que eles tiveram a preocupação de excluir foi Pêssar. Excluir da tradição cristã até então. Porque Pêssar é uma festa que conecta você à fonte, dá noção de identidade, te revigora, te faz uma pessoa com autoestima da fé, né? Você tem que ter autoestima de fé, você tem que ter orgulho de onde você veio, você tem que ter identidade, tem que ter história, você tem que se sentir pertencendo a alguma coisa maior que veio antes de você. Pêssar dá essa noção de pertencimento ao povo de Deus. Não é só para o judeu não. Olha aqui, olha esse texto. Números 9:14. Se o estrangeiro, ger, tá? Que quem não é judeu, ger, habitar entre vós e também celebrar o Pêssar ao Eterno, segundo o Hukat Pêssar, as regras de Páscoa, e segundo o rito que eu prescrevi, ele vai celebrar. Olha que interessante. Note que aqui não fala nada de circuncisão. Em Êxodo 12, você tem a menção da circuncisão, porque o estrangeiro não pode chegar lá, pagão, adorando outros deuses, e vai jantar com os judeus no Pêssar. É proibido. Aqui, ele já o quê? Ele já abre o leque. Você não vê uma restrição de circuncisão, mas você vê uma restrição de quê? O estrangeiro está morando no seu meio, ele já é uma espécie de, como é que a gente fala? Uma espécie de prosélito, no bom sentido, né? Ele já mora em Israel, então ele já se identifica, ele está ali, ele está morando ali, ele faz parte do povo, e ele quer celebrar. Por que ele quer celebrar? Olha o desejo, eu quero celebrar, vocês são o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, Israel. Eu quero celebrar essa festa com vocês. É a primeira do calendário, é uma das mais importantes que vocês têm. Eu quero fazer parte, eu quero ser um com vocês nessa festa.
Então, se o sujeito já parte desse desejo, olha o que o Eterno diz. Tudo bem, ele pode, mas que ele celebre segundo o estatuto já prescrito para vocês, judeus. Não tem que haver diferença, por quê? Haverá um só estatuto para vocês e para o estrangeiro e para o natural da terra. Torá terrado, uma só Torá, uma só instrução concernente ao Pessa. Por que eu estou chamando a atenção desse versículo aqui? Porque graças ao Eterno, muitos cristãos estão atentando para a importância das Moadim, das festas de Israel, como elemento de reconexão da identidade, da verdadeira identidade do povo de Deus. Por falar nisso, tem um filme que uma amiga me indicou semana passada, e eu fiquei abismado, chocado, no bom sentido, da qualidade de produção desse, é uma espécie de filme documentário, produzido, veja você, produzido por judeus messiânicos. Se não foi produzido, ele tem participação de vários judeus messiânicos ao término dele. O filme chama, em inglês chama Let the Lion Roar, em português deve ser o rugido do leão, ou deixa o leão rugir. Como é que é em português? Deixa o leão rugir. Você vai pesquisar hoje, eu acho até que tem esse negócio de Netflix, Now, tem aí já. Deixa o leão rugir. É um documentário que fala gente, eu me vi ali, 20 anos de pregação, eu falei, meu Deus, conseguiram colocar em 1h45 tudo aquilo que o Rabino Shula, meu pai e eu temos pregado há 20 anos aqui. Fantástico. É essa farsa que Roma criou sobre a identidade da igreja, né? Quem é a igreja? O que é a igreja? Quem é a noiva do Eterno? Então eles começam pegando lá do início do cristianismo, com os pais da igreja católica, e eles vão analisando doutrinas, eles vão analisando procedimentos, condutas, atos, decretos, desde lá do primeiro século, passando pela reforma, né? E na reforma tem uma parte especial, porque eles lidam, olha, como essa identidade que foi tirada da igreja lá no primeiro século, não foi restaurada na reforma, continuou do jeito que estava, pelo contrário, piorou na reforma. A reforma piorou a identidade do cristão, porque desconectou ainda mais de Israel, porque fixou raiz na Alemanha, fixou raiz na Suíça, fixou raiz na Europa, como se a Europa do século XVI fosse a raiz da minha fé, fosse a origem da minha fé. Não, porque eu sou protestante. Você está protestando contra quem? Não, contra Roma. Ih, meu amigo, você se identifica assim? Quem você é no reino? Eu sou um protestante de Roma. Que é isso? Identidade do servo de Deus é tão mais sublime do que isso. E esse documentário ele vai contar, gente, tudo muito bem feito, com fontes, com textos, com a parte histórica, arqueológica fantástica. E no final, nossos amigos judeus messiânicos dão testemunhos, eles falam também. O Jonathan Burns, o Rabino Jonathan Burns, o Paul Wilbur também fala. Então, vários líderes no final falam e atestam sobre essa verdadeira identidade da igreja. Então, quem estiver me assistindo agora e quiser pesquisar, Deixa o Leão Rugir, tem em português, tem as versões em inglês também. Um excelente livro para você entender por que hoje a igreja não celebra o Pêssar. Aqui está falando. O estrangeiro, o cara que não é judeu, mas está envolvido no contexto de Israel, deixa ele celebrar, mas se ele quiser celebrar, qual que é a administração do Eterno? Que faça do jeito, hein? Quero celebrar Pêssar. Ô Rabino, eu não sou judeu não, mas a minha igreja aqui nós queremos celebrar tabernáculo, queremos celebrar isso, queremos fazer aquilo. Então, se quer fazer, você não é obrigado, ok? Ainda não, você não é obrigado, mas o sentido é eterno de fazer, é um mover de Deus na minha vida. Posso fazer? Pode. Mas, pelo amor de Deus, faça do jeito certo. Mateus, mas tem regras? Mais ou menos. Nós não temos templo hoje em dia. Então, aquelas prescrições da Torá, vai lá levar 2 bois, vai lá levar não sei o quê. Não tem isso, porque não tem templo. Então, hoje, nós fazemos o quê? Um memorial. Esse memorial, o que nós temos de concreto hoje? A data é a data.
Rabino, vem cá para você celebrar Sukkot. Falei, meu amigo, mas outubro outubro eu vou estar viajando. Não, Rabino, Sukkot é agora em março, tabernáculo é agora em março. Nós vamos celebrar agora em março. E que é isso, celebrar tabernáculos em março? Não, a data não importa, não. Claro que importa. Claro que importa. São tempos, Moedim significa tempos determinados de Deus. Foi Deus que determinou esses tempos a nós. Eu quero celebrar o Pessa. Então faça da forma correta. E o Pessa é a festa que a gente preservou mais tradição. Tem um jantar que é feito. Mateus, não é só judeu que faz, não. Não, se quer celebrar, celebra do jeito certo. Por quê? Aí vai ser testemunho para o judeu. Aí você vai emular o judeu ao ciúme. Aí o judeu mesmo de sangue, o judeu lá que tem avô, bisavô rabino, mas que está tão desanimado com a fé, foi tão perseguido, está tão desanimado, é secular, né? O sujeito vive, não ensina os filhos no judaísmo, não guarda a lei alimentar, festa então, não quer nem saber. Aí um judeu desse, que tem sobrenome judeu, vê uma pessoa que não é judia, vê uma pessoa que não foi instruída, que não nasceu de família judia, que luta para aprender, que luta para poder aprender uma cultura que não é dela. Essa pessoa celebrando as festas na data certa, celebrando o jantar, né, com ervas amargas, com pão asmo, indo lá comprar o pão asmo, fazendo o jejum lá de fermento 7 dias. Meu amigo, aquilo mexe lá dentro, meu amigo. Aquilo mexe lá dentro. E sabe como mexe? Eu comecei a entender isso. Tem pouco tempo. Eu achava que era coisa assim, é o ciúme básico, né? Eles estão chamando para si uma coisa que não é deles, que é minha, é do meu povo, então o sujeito se sente enciumado. O que esses gentios estão fazendo com isso e nem deles é? Que tradição é essa que eles estão fazendo? Por que eles estão querendo seguir a nossa tradição? Eu sempre achava que era nesse aspecto, mas eu comecei a prestar atenção para um outro aspecto, que é o aspecto profético. Porque todo judeu, na verdade, a maioria, vive na expectativa da vinda do Mashiach, ok? E quando esse Mashiach vier, o que vai acontecer com a humanidade? O Mashiach vai aproximar para Deus todas as nações da terra. Então todas as nações da terra conhecerão o quê? A Torá, não é isso? O Mashiach vai vir ensinar a Torá às nações. As nações vão entender, vão aprender a lei de Deus quando o Mashiach vier. Isso na cabeça de todo judeu. Quando um camarada judeu vê isso acontecendo, o que toca lá dentro no coração também? Isso foi um testemunho que eu ouvi de um amigo judeu. A pessoa pensa assim, puxa vida, ou o Messias já veio, ou ele está para chegar a qualquer momento. Porque o que esse povo evangélico está fazendo celebrando ceia de Páscoa? O que esse povo evangélico está fazendo assistindo lá, indo na Hartzion, estudar a Torá, a porção da semana, para achar? O que esse povo evangélico está fazendo? O que os cristãos estão fazendo estudando hebraico? O que é isso? O que vem na mente dele? O Mashiach está chegando. Porque ou ele já veio e nós perdemos aí de alguma forma, comemos mosca, ou ele está para chegar. Porque essas coisas acontecem o quê? Com a atuação do Mashiach. É o Mashiach que traz essas coisas para o mundo. Então tem um aspecto profético que eu comecei a valorizar agora. E isso toca até mais do que esse aspecto do ciúme. Que a pessoa fica tocada. Peraí. Que época é essa? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E isso é muito importante, viu? Isso é muito importante acontecer. E Pêssar, pessoal, Pêssar é necessidade. Necessidade. Mateus, escolhe uma, são 7. Escolhe uma para eu começar a celebrar. Eu quero Pêssar. Pêssar. Olha só. Paulo fala aos gentios, são gentios, não são judeus, mas que serviam a Deus através do Evangelho. Por isso, celebremos a festa, no imperativo, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Mandamento. E Páscoa aqui incluindo o quê? Pães asmos, né? O jejum do fermento. E aí, esse texto que eu acho fantástico, que eu sempre leio ele aqui, como um divisor de águas. A instrução de Paulo lá aos Colossenses também não eram judeus, ok? E Paulo escreve para eles assim: ninguém, portanto, julgue vocês,
Mas para você entender esse argumento que Paulo está falando assim, não deixa te julgar não. Se você não ler desde o início do capítulo, você vai achar que Paulo está o quê? Falando contra uma prática que eles estavam fazendo. Mas se você começa a ler do início do capítulo, você vai ver que Paulo está construindo a identidade do sujeito que serve a Deus, mas não é judeu. Por quê? Esse camarada que não é judeu, mas que começou a servir a Deus, ao Deus de Israel, tem a tendência de ser o quê? Colocado como categoria inferior. Por quê? Porque não é judeu. Eu não fui circuncidado, eu não sou judeu. Meus parentes não eram judeus, meus ancestrais não eram judeus. Eu não recebi Torá. Não foram meus antepassados que receberam Torá lá no Sinai. Eu sou segunda classe. Aí Paulo começa a falar com eles desde o início. Não, peraí, vocês também foram circuncidados. Circuncidados pelo próprio Yeshua. Por quê? Porque vocês foram feitos também povo, assim como os judeus são. Vocês também atravessaram o mar. Vocês também foram libertos pelo braço forte de Adonai. Vocês também estavam lá no Egito, na escravidão do pecado. E vocês foram trazidos também para a vida através do sangue do Cordeiro. E aí Paulo vai construindo a identidade. Vocês também são, vocês também podem, vocês não são segunda classe. Aí ele chega aqui. Então, não deixe ninguém julgar vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olha isso. Vamos analisar o que ele está falando aqui, para que não deixasse pessoas julgar aquela comunidade por causa dessas coisas. Para você entender, tem que ir primeiro para o final do verso, porque senão você vai cair no mesmo erro que há 2000 anos, cristãos e judeus cometem quando eles estudam esse texto de Paulo. Cristãos e judeus. Os rabinos lêem esse texto aqui, viram arqui-inimigo de Paulo. Aqui ó, Paulo falando contra as festas dos judeus. Vamos para o final. Por quê? Tudo isso, essas coisas, sábado, distinção de alimento, distinção de bebida, festa de lua nova, olha só. Tudo isso tem sido sombra das coisas que estão por vir. Ok? O que é sombra? Quem me assiste aqui sabe. O que é sombra? Projeção, imagem. Sombra não é coisa ruim, não. Sombra é coisa boa. Sombra é imagem, projeção. Essas coisas são projeção. Essas coisas apontam para aquilo que está por vir. Pergunta. Uma coisa que te mostra, que te ensina sobre o que está por vir, é boa ou ruim? Uma coisa que te mostra, ainda não é o que está por vir, ele te mostra o que está por vir. Ó, tá para vir isso aqui, vai ser assim, ó, lá naqueles dias vai ser assim, vai ser assado, vai ser tudo bom, vai ter isso, vai ter aquilo. É bom uma pessoa te falar isso ou não? Claro que é bom. Porque o que está por vir é bom. Então qualquer coisa que me aproxima, que me mostra o que está por vir, é boa consequentemente. Ok? E a segunda parte, então essas coisas são boas porque apontam para o que está por vir. E a segunda parte, porém, o corpo dessas coisas, o que é corpo em grego mesmo? Soma. A substância dessas coisas, a essência dessas coisas, são tudo invenção de homens. Não valem nada. É isso que o texto diz? O que o texto diz? Todas essas coisas, aprender a distinguir alimento, aprender a distinguir tempo para Deus. Deus quer que você separe tempo para Ele. Por isso que ele está falando Shabat e festas, que são tempos determinados para Deus. Você tem que aprender a dedicar seu tempo a Deus. Todas essas coisas, a substância disso tudo, a essência disso tudo é o quê? Cristo. É de Cristo, é dele. Uma coisa que é de Cristo, é feita de Cristo, é ruim ou é boa? Hein? Então, como que por 2000 anos as pessoas interpretam esse versículo como se Paulo estivesse falando contra o sábado, contra as festas, contra o alimento, contra a lua nova? Como que é isso?
Agora volta, agora você pode estudar as coisas que Paulo falou que eram boas. Então qual que era o argumento aqui? Esses não-judeus estavam celebrando essas coisas e estavam sendo criticados, ou por judeus também, ou por não-judeus, que estavam falando para eles a mesma coisa que falam para você. Por que você está celebrando isso? Você não é judeu? Que negócio é esse de sábado? Você é judeu por acaso? Esse negócio de Páscoa, jantar de Páscoa. Que é isso? Que negócio é esse de estudar hebraico? Falar com Mateus, estudar hebraico, ler texto. Minha língua é português. Quem já ouviu esse tipo de acusação aí? Você não está sozinho. Lá em Colosso, irmãos de fé lutaram, sofreram como você está sofrendo. E a palavra de Paulo é uma ordem: não deixe que as pessoas te julguem. Elas não sabem o que dizem. Elas repetem ensinos e doutrinas de outros. Elas não sabem o que estão dizendo. Festa. Então eles celebravam as festas. Lua nova. O que significa lua nova? Você sabe? Mateus, como é que celebra a lua nova? Não é muito nesse aspecto não. Lua nova aqui é porque eles guardavam o quê? Eles seguiam o quê? Lua nova é um sinônimo de calendário. Então eles seguiam um calendário judaico. Entendeu? Se eles reconhecem lua nova é uma alusão ao calendário judaico. Festa, lua nova, o que mais? Shabatot, sábado. Opa! Mateus, então eles celebravam o Shabat a Deus? Sim. Mas não eram judeus, não interessa, mas eram servos de Deus. O Shabat foi feito para os servos de Deus. As festas foram feitas para os servos de Deus. Não é só para o judeu. Mateus, eles também faziam distinção de comida e bebida? Sim, mas não eram judeus. Mas Deus criou essa distinção para o seu povo, não foi só para o judeu. Está entendendo? Você entende que os princípios da Torá são aplicáveis a todo o povo de Deus? Porque isso aqui que Paulo está dizendo são aspectos universais da lei. Qualquer povo que sirva a Deus pode e deve fazer uso dessas coisas. Claro que há aspectos específicos para os hebreus, mas 95% da Torá é aplicável a todo o povo de Deus, judeu ou não judeu. Distinção de alimento. Eu oro para que o Eterno ainda dê essa maturidade ao seu povo, para que entenda que Deus é santificado até da forma como você come, meu irmão. Se você come como um troglodita, se você come como um leitão, você vai se parecer com um leitão. Você entende que Deus é refletido nas suas ações, você resplandece Deus em tudo, porque você foi criado à imagem e semelhança dEle. Então, o seu comer reflete a glória de Deus. Quer dizer, deveria, né? Você vai no self-service, você só dá mau testemunho? Você dá mau testemunho por dois aspectos. Primeiro, você come demais. Não é só porque está ali servindo, que é balança de graça. Você pode comer, que é isso. Dizem que o crente não bebe, mas come também, que é um negócio de louco. Então tem que aprender a comer. O sujeito às vezes dá mau testemunho. Número 1, porque come demais. Até assusta. Tem gente que essas comida aquilo sem balança, que determinadas pessoas ele nem gosta, já vai entrando, o dono já até torce o olho, porque é prejuízo. Então você come além do normal, né? Aí você tem o quê? Enche o estômago demais, aí não consegue trabalhar no restante do dia. Por quê? O organismo está trabalhando para digerir aquele tanto de comida que você ingeriu, né? Você não consegue concentrar, fica cansado, fica com sono, trabalha mal no restante do dia. E segundo, porque você come de tudo. Você acha que andou sozinho, você come? É assim que você pensa mesmo? Andou sozinho, eu estou comendo. Não é assim.
Tem alimentos que Deus criou para ser alimento, e tem coisa que Deus criou que é bom. Tudo que Deus criou é bom, você concorda comigo? Deus não criou nada mal, não. Deus criou o porco? Criou. Deus criou o camarão? Criou. Deus criou a lula? Criou. Tudo isso é bom. Ele criou com o poder da sua palavra, mas todas essas coisas foram criadas boas, mas para ser alimento do homem, para ser comida? Não. Eu sempre digo aqui, você não come. Outro dia, meus filhos foram brincar na casa de uns coleguinhas, aí a mãe dos meninos perguntou: seus filhos têm alguma restrição alimentar? Eu falei: tem. Eles não comem isso. Ah, por quê? Porque vocês não são judeus, né? Não, porque isso não é alimento, isso é comida. Eles comem o que é comida. Coisa que existe, que não foi feito para ser comida, eles não comem. Não precisa ser teólogo, precisa ser judeu? Não. Precisa ser muito dele? Também não. Eles comem aquilo que foi feito para ser comida, aquilo que existe para ser alimento. Tem coisa que não existe para ser alimento. É simples. Vai muito além de ser judeu ou não ser judeu, muito além disso. E Paulo faz alusão a isso nessas coisas que esses gentios praticavam. Não deixe que as pessoas peguem no seu pé, para usar um português mais coloquial e atual, por causa de comida, bebida, festa, calendário, shabat. Sabe por quê? Primeiro, porque é você que presta conta sobre a sua vida. Número 1. Número 2, porque essas coisas me ensinam sobre o que está por vir nos dias do Messias. Porque lá, quando ele vier, todo mundo vai guardar a Torá. Porque lá, quando ele vier, todo mundo vai subir a Jerusalém para celebrar a festa. Queira você ou não. Então me aponta, me prepara. E outra, tudo isso me fala de Yeshua. Tudo isso me fala de Yeshua. Então, quando eu estou separando um alimento, não, isso aqui eu não como, isso aqui eu como. Eu lembro das palavras de Yeshua. Eu estou separando isso aqui, por quê? Porque eu quero separar aquilo que realmente me condena diante de Deus, que é a malícia e o pecado. Eu estou separando o alimento, estou comendo coisa que eu sei que eu posso comer, e estou separando coisa que eu sei que eu não devo comer, mas lá dentro eu estou pensando: Deus, muito mais prejudicial para os outros é aquilo que sai da minha boca, muito mais prejudicial para mim é aquilo que sai da minha boca do que aquilo que entra. Eu faço essas coisas e elas me fazem lembrar de coisas mais sublimes, e Deus fala isso em Levítico 11, né? Separando isso, vocês vão aprender a separar o quê? O precioso do vil, o santo do profano, o bem do mal. São nas pequenas coisas que você aprende sobre coisas maiores. Ok, pessoal? Então, mais um ensino aqui dessa paraxá. E por último, eu termino dizendo um negócio fantástico. Olha aqui, tem uma ocasião aqui que Moisés encontra com um cunhado. Quem tem cunhado aí? Levanta a mão. Cunhado é um negócio especial, né ou não é? Cunhado, eu, graças a Deus, sou muito grato aos meus cunhados, viu? Sou muito amigo de todos eles. Mas, tem até um ditado, como é que diz? Cunhado não é parente, né? Mas é sim, cunhado é parente sim, viu? Tem que amar o seu cunhado. E Moisés amava muito o cunhado dele. E olha o que o texto diz, é o último daqui do dia. Disse Moshe a Rovav, que era o cunhado dele, filho de Reuel, sogro de Moisés. Moisés diz para ele: olha, nós estamos viajando para o local que Deus disse, dar-vo-lo-ei, assim, vem conosco, porque nós vamos te fazer bem, vai fazer bem para você se você vier conosco, porque o Eterno prometeu boas coisas a Israel, vem conosco. Porém, ele respondeu: não vou. Já era protestante aí, muito antes do século XV, XVI, já tinha protestante lá em Israel. Não vou. Antes, eu vou voltar para a minha terra, lá em Midian, e para os meus parentes. Sabe por quê? Porque ele achou
que lá nessa terra que o israelita estava indo, ele, por não ser de nenhuma tribo, ia ficar sem propriedade, sem terra, que ele ia ser prejudicado. E ele preocupou muito com o quê? Com os seus pertences. Então ele falou: não vou, eu vou voltar, eu vou preocupar com a meu próprio trabalho, minha própria história. Aí o que Moisés diz para ele? Voltou a dizer para ele Moisés: ora, não vá embora, não nos abandone, porque você sabe que nós devemos acampar no deserto, e você pode nos ajudar nos guiando, você conhece o deserto. Se você vier conosco, vamos te fazer o mesmo bem que Deus fizer a nós. Então, seja, o que é isso aqui? Compartilhamento de herança. E ele foi, o cunhado foi, e foi abençoado. Hoje, Deus levanta no mundo uma voz profética ao seu povo, especialmente à igreja. Essa voz é entoada por homens e mulheres de Deus, foram levantados para isso. Essa voz é entoada pelos judeus messiânicos, e essa voz se levanta e diz para a igreja: vem conosco, rumo àquilo que o Senhor tem preparado para nós, para o seu povo. Novamente, Israel está dizendo à igreja: vem conosco, porque vai ser bom para você, porque a promessa que nós temos da parte de Deus vai se cumprir. Vem conosco, essa promessa. Não foi você que recebeu o Rovav, não foi você que recebeu o Reuel, não foi você, Jetro, que recebeu a promessa, fomos nós. Mas Deus não quer que essa promessa termine conosco, ou fique só conosco. Deus quer que você também faça parte dela. Israel, na presença dos judeus messiânicos, está estendendo a mão para a igreja, dizendo: igreja, vem conosco. Durante 2000 anos não houve judeu, pelo menos houve pouco, não de forma expressiva, judeu messiânico no seio da igreja cristã. Israel e a igreja totalmente separados. Depois de 2000 anos surge o judeu messiânico, o judeu discípulo de Yeshua, parte da igreja, membro da igreja. O judeu que está ensinando a igreja sobre as verdadeiras raízes, sobre como ler a Bíblia da forma correta, sobre como adorar da forma correta, sobre o conceito de igreja, de povo de Deus. O judeu messiânico ensinando para a igreja: não, Deus não rejeitou o nosso povo, e as promessas dadas a nós não foram tiradas de nós e dadas a vocês. Vocês estão conosco. E Deus já está cumprindo essas promessas dadas a nós, e o futuro é glorioso. Igreja, Israel estende a mão: vem comigo, porque vai ser bom para você. Eu não vou. A igreja responde: não vou. Já tenho o meu império, já tenho a minha religião, já tenho os meus fundadores, já tenho o meu estatuto de fé, já tenho meus dogmas. Escatologia é comigo mesmo. Sei o que vai acontecer. Sei do triunfalismo da igreja sendo arrebatada e Israel ficando aqui para sofrer. E se, pela misericórdia de Deus, no final dos 7 anos de muita paulada, eles vão aceitar lá o Mashiach. Eu sei o que vai acontecer. Às vezes dá vontade de agir, né? Como Moisés, mas Moisés deu outro exemplo. É mesmo? Então vai com Deus. Vão comigo, as profecias estão se cumprindo. Eu sou seu irmão judeu, vamos comigo, vocês foram enxertados em nós, você tem direito, vem, pega na minha mão, vamos comigo, você vai nos ajudar, nós precisamos de você. Não vou. Mas Moisés o quê? Nos ensina profeticamente. Moisés voltou para ele, foi rejeitado, voltou e disse: olha, não deixe de vir conosco não.
Esse é o mover de Deus nos 4 cantos do planeta. É profético, está escrito que vai acontecer e vai acontecer. E você sabe que nós vamos passar por deserto. Vai ser difícil de agora para frente. Nós não podemos estar sozinhos, nós precisamos da sua ajuda. E se você vier conosco, você vai compartilhar de todas as bênçãos e promessas que Deus deu ao nosso povo. Vem conosco. Igreja cristã, eu digo, vem conosco. Abra mão aí dos seus dogmas, das tradições antissemitas, da forma errônea de entender a Bíblia, rejeitando Israel, onde a igreja entra para substituir Israel nos planos de Deus. Vem comigo, deixa isso de lado. O caminho no deserto é árduo. Muitas vezes a porta, você não vai conseguir passar com esse tanto de coisa nas suas costas. Se você não abrir mão, você não vai passar. Abre mão, é tradição demais que você carrega, é escatologia demais que você carrega. Deixa isso. Leve só o que é bom. O que não é bom, deixa. Vem comigo. Porque Deus está nos levando à terra que mana leite e mel. A promessa vai se cumprir. E se você vier, vai ser bom para você. Porque todo o bem que Deus prometeu a nós é seu também. Mas se você não quiser, eu vou continuar insistindo. Mas se mesmo assim você não quiser, você vai ficar de fora. Você vai ficar de fora. As profecias que Deus deu a Israel foram dadas a Israel. Como eu disse aqui semana passada, Deus não tem 2 noivas. Deus se casa com Israel lá no Êxodo 20, atesta essa aliança em Jeremias 31, aí no Novo Testamento ele divorcia de Israel e casa com a igreja. Nova noiva, Atos 2, surgiu a novinha, Deus largou a velha e casou com a novinha. É isso mesmo. Deus tem uma noiva só. E esse matrimônio que ocorreu lá em Êxodo 20, atestado por Deus, mesmo com o adultério da sua noiva, ele não abandonou essa noiva. E essa aliança foi renovada lá em Atos capítulo 2. Aquela mesma noiva, restaurada para Deus. E essa restauração inclui o quê? A inclusão de outros que merecem e podem estar nessa aliança de casamento. A noiva engordou, mas é engordar no bom sentido. Ela engordou. Antes ela era só judia, agora ela é o quê? Ela representa o Israel de Deus, Israel e o judeu e as nações. Ela está forte, ela está com proteína, ela toma whey protein, ela está preparada, por quê? Porque vai vir deserto, ela não pode estar desnutrida, vai vir deserto, ela tem que estar preparada e a aliança deve estar renovada. Amém, pessoal? Vem comigo, porque vai ser bom para você. E todo o bem que Deus nos fizer, será também seu. Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos nós. Amém, amém e amém.